Andrei Alves, além de pastor auxiliar da Igreja da Cidade em São José dos Campos, é também autor e diretor acadêmico do IP, Instituto Propósito de Ensino, uma plataforma de ensino à distância para formar líderes que transformam o mundo e a Igreja, onde já são mais de 1.000 alunos formados no Brasil e em mais de 7 países pelo mundo. A Inspire Conference 2021 tem a alegria de receber o pastor Andrei Alves. Aleluia, aleluia. Bom dia, bom dia. Que alegria poder estar juntos nesse tempo. E para mim é uma alegria muito grande poder servir a minha família neste altar, que é santo, um lugar onde temos recebido tanto nesse tempo. E ouvindo aqui o pastor Eduardo Bortolossi, me veio o coração, e talvez você não tenha uma noção sobre isso, mas palavras chegam antes dos pés. Você sabe o que está acontecendo aqui? Deus criou o mundo inteiro com as palavras dele. Tem coisas que estão acontecendo que você não tem noção. No meio de coisas que você não entende, Deus está declarando palavras e novas igrejas estão nascendo aqui. A cada momento dessa conferência, Deus está construindo algo novo na sua igreja. Eu declaro sobre a sua vida que você verá o inédito sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a comunidade profética que você representa. O inédito está prestes a chegar. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso. Cheguei nessa igreja em 2010, recém-casado, 7 dias de casamento. A gente veio da lua de mel direto para cá e Deus trouxe para nós uma lua de mel constante com Ele, nessa família da fé. E quando eu cheguei aqui, a minha mente ainda estava formatada para um outro ambiente de conhecimento e de teologia. E Deus transicionou algo. E um dos momentos mais marcantes da minha vida foi com uma junior. O primeiro ministério que eu assumi nessa família foi o ministério de juniores. E o nome dela, Isabelle, me lembro claramente, após uma celebração, Isabelle me procurou, me puxou e falou assim: tio, eu preciso te falar algo. Mas eu estava apressado demais, resolvendo as coisas da celebração e coisas que precisavam ser resolvidas naquele momento. Eu falei, espera um pouco. E eu continuava fazendo as coisas. E ela me puxou e falou, tio, eu preciso falar com você. E eu continuava fazendo as minhas coisas. E ela falou, você não está entendendo, tio. Aí ela me puxou para baixo. Você já viu um junior assim? Puxou para baixo e falou assim, eu preciso falar com você. E aquela menina fez assim, tio, o meu priminho está para nascer hoje, mas o médico disse que ele não vai nascer com vida. E eu não aceito isso dentro do meu coração. Eu quero que ele nasça, e nasça com vida. Mas a minha teologia não comportava aquilo. O que eu vou fazer com essa menina nesse momento? E então eu fiquei travado diante dela e fiquei com medo dela sofrer e dela se frustrar. E eu fiz uma oração corajosa como essa aqui. Senhor, Tu sabes, Tu podes, está nas Suas mãos. O Senhor pode fazer, tá? Aquela oração bem corajosa. E coloquei na mão do Senhor. E no final de tudo, o Espírito Santo pediu para eu falar com ela, para ela orar com a tia dela. E ela foi até o hospital. Depois de uma semana, no outro domingo, Isabelle me procurou e falou assim, tio, ele nasceu com vida. Depois de 1 mês e meio, ela trouxe o sobrinho no colo. E ela falou assim, ele nasceu com vida. Eu quero te dizer aqui uma coisa. O que Deus ministrou no meu coração é, filho, não impeça o meu mover, porque eu vou fazer coisas impossíveis. Eu declaro aqui nessa manhã que as impossibilidades que você acha que existem, elas estão se ajoelhando diante do senhorio de Cristo, e elas estão se transformando em milagres. Vai nascer novas pessoas na família da sua fé, vai nascer novas pessoas onde você está. Prepare-se, porque lá será um lugar onde será uma incubadora de destinos, uma incubadora de pessoas vivas. Uau! E Deus tem ministrado ao meu coração
de que a Bíblia não é uma cerca que nos impede de cair no abismo, ela é a asa que nos faz voar sobre os abismos. Você não será limitado pela palavra de Deus. Eu aprendi com meu pai espiritual que Deus não cria teto, Deus cria céu. Deus não cria parede, Deus cria horizonte. Não há nada que Deus te dá que te limite. A revelação não limita o crescimento da nossa família da fé, mas uma teologia mal fundamentada pode impedir o crescimento. Pastor Carlito, nosso pai espiritual, sempre nos ensina: enquanto a Bíblia é do céu para a terra, a teologia é da terra para o céu. Enquanto a Bíblia é do céu para a terra, a teologia é da terra para o céu. Qual que é a diferença? Há uma única revelação, a palavra de Deus. Toda a teologia é uma leitura da palavra de Deus. E por isso, à medida em que a gente vai crescendo na família da fé, a gente precisa fundamentar e fazer a leitura. O pastor Russell Shedd, um grande homem que inspirou a nossa geração, ele ensinava que a prática reforma a teologia. Eu preciso, à medida em que Deus está fazendo as coisas, pega essa daqui, você não pode ser especialista em teologia, você tem que ser especialista em Deus. A profundidade não é a complexidade, a profundidade é a conexão com Ele. Ei, Deus, Ele vai levar as nossas famílias espirituais aqui representadas a vivenciar um nível de profundidade além da complexidade. Você está entendendo o que está acontecendo? O cânon bíblico, quando foi para verificar quais eram os versículos bíblicos, quais eram os livros da Bíblia inspirados por Deus, uma das evidências era a transformação. Uma das evidências era o testemunho de pessoas transformadas. E o que me vem no coração, de que toda teologia que não transforma tem que ser abandonada. Toda teologia que não transforma tem que ser abandonada. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1,17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Veja que poderoso é esse versículo bíblico. O que Jesus Cristo nos ensina e o que o apóstolo Paulo está apontando aqui é que uma teologia que não transforma é como uma cruz sem Cristo. Ela tem dor, mas não tem transformação. Ela é pesada, ela é difícil de ser levada. E por que essa mensagem nasceu? O tema da mensagem de hoje é uma igreja viva, é biblicamente pragmática. Você sabe por que essa mensagem nasceu? Essa mensagem nasceu para explicar o porquê as coisas aqui acontecem como acontecem. Porque você está vendo esse ambiente desse jeito, porque você vê essa atmosfera do céu desse jeito, porque não há como, o nosso pai espiritual falou isso ontem, não há como ter uma igreja forte e saudável com uma doutrina fraca e doente. Mas também eu preciso entender como que isso funciona. Há uma diferença. Quando a gente fala o termo pragmatismo, talvez sua mente possa ir para um outro conceito sobre o que é pragmático. Pragmático, dentro de um conceito filosófico, aí ele é um conceito utilitarista, onde os princípios servem à prática, como se pudesse fazer aquela ideia de que os fins justificam os meios. Nós não acreditamos nisso. Não é sobre isso que estamos falando aqui, mas estamos falando sobre o fato de que não há como ter um encontro com a palavra de Deus e não ser transformado. Não há como ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Se tem algo que eu e você e a nossa igreja precisa vivenciar, é a realidade de que a palavra de Deus transforma. Você crê nisso?
Você crê que a palavra de Deus transforma? Você crê que a palavra de Deus pode mudar a realidade espiritual do lugar onde você está? Um dia na presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Você está vivendo 3 dias, está ganhando 3.000 dias aqui. Ei, Deus está antecipando cenários. Sabe por quê? Como o pastor Fabiano diz, o intercessor nunca é pego de surpresa. O intercessor escreve a história. Por isso, eu não posso ser especialista na letra. Eu tenho que ser especialista no Espírito que escreveu a letra. Ei, em nome de Jesus, Deus está trazendo uma nova estação. Você vai abrir mão de coisas antigas do passado e que te aprisionavam a uma realidade que não existe mais. E Deus está te levando para o mover do que Ele está fazendo agora. Ler a Bíblia sem o Espírito é frustrante demais. Quando uma igreja utiliza os princípios bíblicos como uma utilidade, ou seja, quando ela usa a ideia de que o princípio serve, a prática, ela muda a Bíblia, ela pode viver algo completamente distorcido, que é o oposto, que é o lado radical disso. É o consumismo, é a complacência, a concessão, o cinismo, a crítica. São várias coisas que vão chegando dentro da igreja. Mas se a igreja vive algo que é estático, que não transforma, ela entra para uma outra realidade. Aí abre espaço para o orgulho, racionalidade, perfeccionismo, religiosidade, esterilidade. Não tem como você ser bíblico sem ser pragmático. Mas não há como também fundamentar a prática sem a Bíblia. Uma anda junto com a outra. Pode dizer que são as duas faces de uma moeda. Se tem uma coisa é que a verdade transforma. Você pode dizer isso? A verdade transforma. A verdade transforma. O pastor Marcos Madaleno disse isso ontem. Eu não preciso contextualizar a Bíblia. Na verdade, quem precisa ser contextualizado é a gente. Porque a Bíblia é eterna. A palavra de Deus é eterna, e eu preciso ser alguém que expõe a palavra de Deus de maneira correta. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 a 17, diz assim: toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça. Na verdade, essa primeira parte do versículo é a parte que a gente, durante algum tempo, como igreja cristã, focou. E esquecemos da segunda parte, que é a parte mais importante, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você não está recebendo um conteúdo, você está recebendo uma ativação profética para um novo tempo, uma ativação profética para uma nova igreja. Você está saindo daqui grávido de uma palavra profética, e quando você chegar lá, aquilo que você chamava dor, você vai ver que era apenas uma dor de parto, porque uma nova igreja está prestes a nascer. As Escrituras sagradas, elas nos ensinam, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, de que o foco da palavra não é o conteúdo. A prova maior disso é que toda a Bíblia ela é escrita a partir das histórias e da vivência do povo de Deus, porque se Deus quisesse nos dar o conteúdo, toda a Bíblia seria apenas doutrinária, e não é essa a intenção. A Bíblia inteira é um movimento relacional de Deus com o homem, é Deus mostrando que o homem foi feito à imagem e à semelhança dele, para viver o seu propósito. O foco da Bíblia não é conhecimento, é transformação. Um dia, Deus colocou no meu coração de ministrar sobre a mente do adorador. Eu era pastor em uma das nossas igrejas. E de noite, eu tentei dormir. E eu não conseguia dormir, não conseguia. Eu cresci
Só para você entender um pouco, eu cresci dentro de um ambiente onde minha mãe era professora da escola bíblica e o meu pai era o vice-moderador da igreja. E dentro desse ambiente eu aprendi a decorar versículos bíblicos, fui embaixador do rei, passei por todos aqueles processos de Deus, lembrava todos os versículos. E um versículo, naquela noite em que eu tentava dormir, o Espírito Santo não me deixava dormir, e ele começou a mostrar para mim: filho, eu vou te explicar aquilo que você decorou. E uma das imagens que eu vi, e eu quero de fato trazer para você, porque eu creio que é isso o que está acontecendo aqui nessa manhã. Uma das imagens que eu vi está baseada em Romanos 12, no versículo 2, em que a palavra de Deus diz que devemos ser transformados na nossa forma de pensar, para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra ali é metamorfose. E eu me lembrei da lagarta, que nasce a vida arrastando. No início da sua história ela está se arrastando, mas ela entra no casulo, e depois do casulo, ali no casulo, ela perde a cabeça. Eu não sei se você sabe disso, a lagarta perde a cabeça e recebe uma cabeça nova. E Deus me trouxe uma visão sobre aquilo. Olha, eu estou tirando uma mentalidade terrena, e eu estou te dando uma mentalidade de quem voa. Eu creio que você está recebendo uma mentalidade de quem vê do alto, de quem parte do céu para a terra, de quem recebeu asas, de quem é movido pelo Espírito, e nada nessa terra vai parar você, a sua igreja, a sua família. Há algo novo que Deus está te dando nessa manhã. É um casulo profético. O livro de Atos, ele vai ser onde a gente vai basear todo o nosso tempo aqui juntos. O livro de Atos, ele conta a trajetória da igreja primitiva, uma igreja que ultrapassou várias partes. Eu não sei se você tem uma ideia sobre isso, mas o livro de Atos, ele é uma coletânea de relatórios. Ele é uma coletânea de livros dentro dele. E é interessante que à medida que a gente vai vendo, esse livro, ele pode ser repartido em duas partes grandes. A primeira parte vai de Atos 1 até 12, em que vai falar sobre a mensagem sendo pregada dentro do contexto judaico. Porque antes de pregar para fora, você vai precisar pregar para dentro. Você já viveu isso. Eu tenho certeza. Quem aqui é pastor sênior de igreja? Muitos dos pastores sêniores que eu conversei, muitos deles tiveram grande dificuldade, não por causa da perseguição externa, mas por causa da mudança interna, de ser difícil de ser transformado. Porque antes de pregar para fora, eu preciso pregar para dentro. E a segunda parte do livro de Atos, aí sim, vai de Atos 12 até Atos 28, 31, onde a mensagem do reino é pregada para o mundo gentil. E eu quero deixar aqui alguns princípios espirituais, para que a sua igreja, ela vivencie biblicamente a prática da palavra. Primeiro, busque o despertamento espiritual da igreja. Busque o despertamento espiritual da igreja. Em Atos 1, no versículo 8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Talvez os meus olhos no primeiro momento focavam em Judeia, focavam em Jerusalém, mas eu não consegui ainda identificar que a parte mais importante desse versículo não é essa. A mais importante desse versículo é ser testemunha. Veja, o livro de Atos, a parte mais milagrosa, não é o fato de Jerusalém ser alcançada, mas é o fato de 11 pessoas cheias do Espírito andar no meio do mundo judaico. Quando o pastor Fabiano começou a ministrar aqui
Na primeira palavra, primeiro tempo que a gente esteve junto, o que Deus trouxe no meu coração é que Ele está incendiando um. Não basta incendiar, não precisa incendiar a igreja toda, basta um. Um incendiado no meio de um povo frio, eu declaro a você que eu creio nisso. Basta apenas um, cheio do Espírito Santo, que toda a igreja vai pegar fogo. Você não precisa de ninguém de fora, é todo mundo que já está lá dentro. Eu creio que é aquela raposa cheia de fogo ali, da época de Sansão, que vai levar fogo para a cidade inteira. Eu creio que a sua igreja será incendiada pelo Espírito Santo, será avivada por pessoas que decidem não dormir para acordar aqueles que não acordam. Eles eram apenas pessoas que carregavam a evidência do perfume de Jesus. Eles andaram com Ele. Nessa primeira parte de Atos é isso que acontece. E me vem claramente o que é um cristão. O cristão é aquele que guarda uma quantidade, é como uma represa, que guarda uma quantidade de água que as suas comportas não conseguem suportar. Quando nós falamos que era o ano do avivamento, eu estava aqui em cima junto com todos os outros pastores. E Deus trouxe para mim uma imagem clara, sobre a Jericó. Jericó era a maior fortaleza da região de Canaã. E eu ficava pensando, por que se construir uma fortaleza? Porque você acha que o que está lá dentro é valioso. E eu pergunto, por que eu estou construindo fortaleza sobre aquilo que ainda não é valioso? Por que eu estou protegendo o que não tem valor? A melhor redenção de Jericó foi a muralha cair. E eu creio que o que vai acontecer de despertamento espiritual significa cristãos derrubando muralhas que seguram o mover do Espírito, porque eles não podem conter aquilo que Deus está trazendo. Serão tão incendiados que somente por falar, somente por chegar, as pessoas serão contagiadas e vão falar: eu quero o que você tem, eu preciso do que você tem, o que é que você guarda dentro de você, eu preciso disso. Eu creio que eles serão tão incendiados que eles buscarão os líderes de célula nos bares, porque eles ainda não sabem que são líderes de célula, e eles serão convertidos, eles entregarão sua vida a Jesus, entrarão no processo de crescimento e reavivarão a cidade. Satanás tem medo do despertamento da igreja. Sabe por quê? Porque se você, eu não sei se você teve essa experiência de ir no zoológico. Todo mundo que vai no zoológico, você quer ver o leão. Você pode ter qualquer outra coisa, mas o leão tem que ter. Um zoológico sem leão não é zoológico. Aí você está indo lá, você quer ver o leão, você está na expectativa. Mas todas as vezes que você vê um leão, e você olha ele lá, você fica frustrado. Geralmente ele está dormindo. Geralmente ele está com o olhar perdido. E Deus trouxe ao meu coração de que de fato um cristão aprisionado é como um leão dentro de uma jaula. Mas tem uma coisa, eu te pergunto, se você vê um leão dentro da jaula dormindo, quem é que tem coragem de acordá-lo? Quem é que tem coragem de entrar ali e abrir a jaula? Sabe por quê? Para você conhecer um leão, basta abrir a jaula. Não sei se você está entendendo aqui. Leão, tem vários leões que estão sendo despertados essa manhã. A jaula está se abrindo, os leões estão saindo, e a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré está caminhando sobre o povo de Deus, e Deus está revelando de que Ele salvou e que valeu a pena. Uau! É como uma tocha olímpica. Um pega fogo e passa para frente. Não pode parar, não pode parar, a chama não pode se apagar. Em Atos 6, versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Entenda bem, foram 11 pessoas que chegaram. 11, daqui a pouco 12 de novo. E ali começa a crescer rapidamente o número de pessoas. A questão não é se cresce rapidamente, a questão é que tipo de pessoas está crescendo naquele meio.
Porque uma igreja que não aplica os princípios da palavra, ela pode ser como um oceano de 1 centímetro, grande e raso. Mas não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente cresça. Olha só o que a palavra de Deus diz. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Uau! Um segundo princípio, atitude, para que a igreja seja biblicamente pragmática. Desapegue-se dos detalhes e foque no propósito. Em Atos 11, versículos 2 a 3, assim: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos os criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Havia muita resistência ao evangelho nesse início, porque os mestres da lei eram especialistas na lei, mas os mestres segundo Cristo, eles são especialistas em Deus. Em Atos 17, no versículo 5, diz assim: mas os judeus ficaram com inveja. Pega isso aqui, irmão, você vai entender o que eu estou te falando, você vai se lembrar de situações específicas, presta atenção. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. As discussões ali, elas não tinham propósito, o foco estava nos detalhes. Há muito tempo Deus tem ministrado sobre o perigo de pessoas ociosas. Sabe qual é o problema do desocupado e do ocioso? Não é a falta do que fazer, mas é a perda do propósito. Pessoas ociosas perderam o propósito, e quem perde o propósito perde senso de urgência. Nós ouvimos o pastor Marcelo Cruz falando sobre acelerar o destino. Pessoas que não têm senso de urgência não entendem a necessidade de acelerar, e elas tentam puxar para trás. Eu creio que nós não seremos uma igreja de lupa, seremos uma igreja com telescópio. Nós não seremos especialistas em causas pequenas, mas nas coisas eternas. Não seremos especialistas em resolver problemas teológicos pequenos. A nossa especialidade é: para que isso serve? Para que a igreja precisa saber disso? Por que estamos seguindo sobre isso? Tivemos uma interação esses dias com o pastor Luiz Saião. Eu gostei demais, a gente conversando com ele. E ali ele falou assim: uau, a escatologia, né, um dos temas teológicos, a gente diverge em alguns pontos da escatologia. Aí ele diz assim: mas escatologia não é o fim do mundo, né? Você sabe o que acontece? Acontece que às vezes a gente está tão apegado na nossa linha teológica que a gente não é capaz de abraçar o mover do Espírito na vida de um irmão que está vivenciando aquilo que Deus entregou para ele. Eu aprendi com meu pai espiritual de que visão é pessoal e intransferível, cada um é responsável pela sua. Então, quando eu olho para isso, eu foco, qual é a visão que Deus me confiou? Eu estou disposto a me conectar com pessoas diferentes para receber algo que ainda não recebi. Terceiro princípio, abra mão do tradicionalismo para se conectar ao mover do Espírito hoje. Em Atos 15, no versículo 1, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Nesse início a igreja está passando momentos tensos. Aqui já em Atos 15, já está passando por momentos tensos, porque tem pessoas apegadas ao tradicionalismo. Eu quero falar aqui algo para você nessa manhã: você não vence batalha nova com azeite vencido. Você precisa receber hoje, a unção de hoje. Você sabe, no livro de Salmos, se eu não me engano, a palavra de Deus diz que Deus ungiu com o óleo do boi selvagem. Você sabe o que isso significa? Aquele que não pode ser parado. Só não pode ser parado aquele que se renova na sua unção.
Eu não posso ficar apegado ao passado. Tradicional é diferente de tradicionalismo. Veja a diferença. O tradicional honra o passado e é inspirado para o futuro. O tradicionalista, ele está aprisionado ao passado, como o pastor Marcelo Cruz disse, ele é saudosista. Ele olha para o passado e fica no seu passado, ele não consegue sair disso. E então ele fala, mas como é que eu posso ir para o novo? O tradicionalista, ele não honra o passado, ele tem medo do inédito. Gente, eu vou abrir meu coração, algumas pessoas conhecem, os mais próximos. Eu odiava banana, mas assim, com todas as forças, eu falava, Senhor, para que existe essa fruta? Mas de um jeito tão grande. Eu passei mais de 20 anos, porque até ali, o início da minha juventude, eu era obrigado a comer aquele negócio. E aí eu comia banana, mas era muito ruim. Eu passei 20 anos distantes dessa fruta. E um dia Deus ministrou ao meu coração, filho, se você não experimentar coisas novas, você não recebe coisas novas. Aí eu voltei para casa, peguei uma banana, minha esposa ficou olhando assim para mim e fez, o que vai acontecer? Aí eu abri a banana, ela ainda paralisada ali, né, Cezinha? Paralisada, aí eu comi a banana, e ela falou, por que você está fazendo isso? Eu falei, porque eu quero experimentar coisas novas, porque eu quero viver coisas novas. Você vai fazer o que nunca fez para viver o que nunca viveu. Você vai plantar sementes que nunca plantou, para semear uma colheita que ainda não semeou. Em Deuteronômio 29, versículos 2 a 4, Deus chama a atenção do povo antes de conquistar a terra prometida. Olha só, Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse, os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Presta atenção, olha essa parte, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Eu queria pedir que profeticamente, ainda não acabou a mensagem, mas eu queria pedir que profeticamente você ficasse em pé. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Essa oração, ela tem a ver com o fato de que Deus, Ele nos coloca, olha, vocês não me pediram, mas nessa manhã a gente vai pedir, olhos que vejam, mente que entenda, ouvidos que ouçam. O que aconteceu no passado não vai ser percebido de uma maneira humana, mas será discernida pelo Espírito, porque o seu passado não será uma âncora, mas será uma catapulta para o seu futuro. Eu creio que Deus vai mostrar o que Ele fez, porque o que Ele fez é bom, há rastro de bondade, há rastro das digitais de Deus na sua igreja, há rastros das digitais de Deus na sua história, mas o passado não é o lugar que Deus tem para você. Se o seu passado foi ruim, creia, o que Deus está trazendo é melhor do que ele. Se o seu passado foi bom, creia, Ele vai te surpreender. E eu quero nessa manhã orar com você, consagrando os seus sentidos. Você vai voltar para a sua igreja local. E quando você retornar para a sua igreja local, você vai ter olhos que veem, ouvidos que ouvem e mente que entende. Espírito Santo, nós estamos todos conectados pelo mesmo Espírito. Estamos todos conectados em Ti. E na Tua palavra nós aprendemos que devemos pedir olhos que vejam, ouvidos que ouvem, mente que entende, e por isso, nessa manhã, nós nos conectamos em Ti e Te pedimos, nos deixa enxergar, entender e ouvir a nossa realidade do passado, porque nós cremos que o Senhor está fazendo coisas novas. Nós cremos que o Senhor está abrindo caminhos no deserto. Nós cremos que o Senhor está abrindo riachos no ermo. Nós sabemos que o Senhor está agindo, e agindo o Senhor, quem impedirá? Nós não viveremos no passado, mas nós nos conectamos ao nosso destino, e te pedimos, Espírito, pela fé, acelera o nosso futuro, nos conecta ao destino que o Senhor preparou. Quando chegarmos na nossa igreja, família, na nossa comunidade da fé, nós olharemos para as pessoas, para a nossa história, para a história da igreja, e saberemos o que o Senhor fez.
Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar. Uma quarta atitude para que a igreja seja biblicamente pragmática: busque estratégias no Espírito Santo. Meu Deus, quando eu li esse versículo eu falei: Senhor, que desafio. Olha só, Atos 16, versículos de 6 a 7, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da... Presta atenção no que está acontecendo. O Espírito Santo impediu de pregar. E eu fiquei: Senhor, o que está acontecendo aqui? Porque muitas vezes a gente pergunta para o Espírito o que Ele está pedindo a gente para fazer, mas a gente não pergunta para Ele o que Ele está pedindo para a gente parar. Uau. A palavra de Deus deixa clara que eles não foram impedidos por uma causa humana, mas eles foram impedidos pelo Espírito. Algumas coisas no nosso ministério vão parar, não porque a gente errou, mas porque o Espírito parou. E ele falou: isso foi bom no passado, mas não serve para o seu futuro. Isso foi bom até aqui, mas não tem a ver com o que eu planejei para você. Então, nesse momento a gente começa a ver algo novo acontecendo na igreja em Atos. É nesse tempo que Paulo cria um centro cristão na cidade de Éfeso. Uma reedição de Pentecostes acontece nesse momento. Há perseguição, mas ainda assim o número de pessoas cresciam. Porque a igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Pedro teve uma ideia brilhante também com Jesus. Veja bem o que acontece. Pedro teve uma ideia brilhante com Jesus. E ele disse para Jesus, lá em Mateus 16, versículo 23. Jesus expulsa Satanás em Pedro e ele diz o seguinte. Não sei se você já prestou atenção nesse versículo dessa forma. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Agora presta atenção nessa parte do versículo. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você sabe o que esse texto bíblico aqui está dizendo? Está dizendo que o ponto de apoio de Satanás é todo pensamento independente do reino. O ponto de apoio sobre o qual Satanás ele levanta está na lógica humana afastada de Deus. Presta atenção no que está acontecendo. Pedro não queria algo ruim para Jesus, ele queria proteger Jesus, mas a estratégia do céu era Cristo na cruz. E eu, de fato, quando eu olho para esse versículo, eu começo a pensar o que significaria maturidade espiritual. Pensa comigo, eu sou pai de 3 meninos, Daniel, Gabriel e Miguel. Eu crio os meus meninos para se tornarem homens. Eu olho para eles e penso assim, o que para mim é um homem? Um homem para mim é aquele que de fato encontrou a sua maturidade suficiente para poder constituir a sua família. Um dia os meus filhos precisarão sair de casa. Essa é a maturidade na perspectiva terrena. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus Cristo diz, bem-vindo a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E o que é que o reino está ensinando? Que a mentalidade de criança é a mentalidade do reino. E eu me pergunto, o que significa maturidade então? Maturidade significa tornar pessoas capazes de não depender de homens e dependerem de Deus. A criança, ela é dependente, ela serve, ela está completamente conectada aos seus pais. Mas o homem, ele precisa então se tornar aquele que é capaz de se desvencilhar da dependência dos pais, para se lembrar de que a dependência dele ainda precisa permanecer com essa mentalidade de criança. A dependência dele completa é em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles tiveram que parar uma estratégia. A estratégia era boa, era pregação. Eles estavam fazendo algo bom, mas a estratégia não era do céu. Tudo que é bom, mas que não vem de Deus, não é bom para você.
Em Atos 19, versículo 17, nós vimos aqui o quinto relatório. Todos eles foram tomados de temor e o nome de Jesus, do Senhor Jesus, era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Havia arrependimento. Um quinto princípio, para que a igreja seja biblicamente pragmática, supere os desafios e as críticas. Tenho certeza que é só a gente que passa por crítica aqui. Você não passa por crítica aí na sua comunidade da fé. A crítica, ela é desafiadora. Mas aprendemos aí também com Bill Johnson de que aquele que não vive pelo elogio não morre com a crítica. Se o meu foco não está no que um homem diz, mas no que a palavra de Deus diz, no que Deus diz ao meu respeito, nenhum homem nessa terra é capaz de parar. Ei, eu não sei se você está passando por algum problema com alguma pessoa dentro da sua igreja, mas eu quero te afirmar aqui algo importante para você. Ninguém pode impedir a mão de Deus. Assim combinaram, encontraram-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo, ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, eles lhe deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Nesse momento final do livro de Atos, a perseguição se torna cada vez mais violenta. Me lembro de uma história que eu ouvi no ambiente de igreja perseguida, em que um grupo de cristãos estava reunido numa cabana no meio da floresta, e eles estavam orando e intercedendo. E quando eles estavam orando e intercedendo, aqueles homens estavam buscando no Senhor. Então de repente, alguém tocou ali na porta e falou: ei, abra aí a porta. E quando eles abriram a porta, era a polícia. Ele falou: nós estamos procurando pessoas que são cristãs, e nós estamos vindo aqui para prender essas pessoas. Mas nós queremos dar uma chance para vocês. Se vocês quiserem ir embora, podem ir embora. Algumas pessoas foram embora, outras ficaram. E quando as outras ficaram e falaram: nós somos cristãos mesmo, e nós viemos aqui para orar. Então eles fecharam a porta, aqueles policiais, e falaram: vamos orar. Como assim? Ele falou: é porque a gente não está disposto a orar por alguém que não está disposto a morrer. A igreja de Cristo, ela é a conexão de pessoas apaixonadas. Quando alguém descobre pelo que morrer, ele descobriu pelo que viver. Eu fecho esse tempo aqui com você, pedindo que você escute essa palavra no seu coração, em Atos 28, no versículo 31. Olha que coisa linda. O último versículo de Atos diz assim: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Esse foi o legado que eu e você recebemos. É o legado de que nada na terra pode parar o mover do céu. Nada que está aqui. E quando nós olhamos para esse versículo, eu consigo me lembrar de uma coisa: de que se os céus estão abertos, e que eu saiba, ninguém costurou ele depois que Jesus Cristo se batizou. Se os céus estão abertos, eu não preciso mais orar para que Deus abra o céu. A minha oração é para que eu não crie nenhuma nuvem sobre a minha cabeça. A minha oração é para que esses céus abertos consigam encontrar facilidade no meu coração. Nesse momento, queria que você ficasse em pé. Pedi o pessoal da banda, se alguém puder estar aqui, eu quero fazer uma oração por você. Uma imagem clara ficou na minha mente. E essa imagem, ela tem a ver com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, a mulher samaritana falava do poço de Jacó. Fala assim comigo: poço de Jacó. Você sabe o que é o poço de Jacó? Significa água parada de alguém que deixou e marcou a nossa vida lá atrás.
mas é água parada. E Jesus Cristo está falando, não, eu quero trocar o poço, pela água viva. E eu creio que nessa manhã haverá um movimento de água. A sua igreja e a sua comunidade da fé vai parar de procurar água nos poços antigos e receberá a água nova que o Espírito está trazendo sobre cada comunidade. Ei, Espírito Santo, nós todos aqui conectados como igreja, como família, são tantas comunidades, tribos, famílias aqui diferentes, mas o Espírito é o mesmo, é o Senhor que faz, é o Senhor que está agindo. Estamos aqui porque há um propósito, há uma cruz, há um só Senhor, há uma só pessoa que vale e que é o nosso foco. Nesse momento, eu creio, Senhor, que o Senhor está trocando poços. O Senhor está tirando poços de pessoas que foram importantes, de pessoas que não podemos esquecer, que precisamos nos lembrar, de que precisamos honrar. Mas aquilo que nos alimenta não é a água da terra, mas é a água do céu. A água viva, ela vai suprir a sede. As pessoas que estarão conectadas nessas igrejas aqui locais, eu creio que elas não permanecerão buscando água porque tem sede, mas porque querem mais, porque já estão satisfeitas e sabem que a água viva jorra para sempre. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.